Olá, amados, graça e paz a todos. Hoje vamos trazer um vídeo que nós podemos aí estar sempre vigilantes nessa situação, né? O pecado contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. Então vamos abordar. Antes disso, pedindo seu like para que você se inscreva no meu canal, para que a gente possa avançar com esse vídeo. Não só com esse vídeo, mas com todos os canais e os vídeos que virão também. Que é um canal evangelístico, com o único propósito de levar a palavra de Deus, levar o conhecimento e receber o conhecimento através dos comentários embaixo, né, que a gente também cresce com isso. E levar a palavra de Deus, que o mundo está atravessando um momento muito difícil e perigoso. E é necessário que a igreja na terra se levante para levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Quem é servo de Deus e tem um compromisso com o Pai, sabe que o ID é a coisa mais importante que existe na vida de um cristão, né? Então hoje nós vamos abordar o vídeo, deixando seu like, né? Pedindo seu like, deixando sua inscrição aí. Vamos abordar esse vídeo hoje aí, vamos abordar esse tema, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente vai definir aqui já no capítulo 12, versículo 31 de Mateus, que diz assim, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, Mateus capítulo 12, versículo 31 já determina que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí nós vamos começar a entender o que é blasfêmia. Será que o crente pratica blasfêmia? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Tem muita gente que tem essa preocupação, né? Se ele blasfemou ou não. Se você já está com uma preocupação com relação a isso, é porque você não blasfemou, né? É porque você já anda corretamente diante do Senhor. Tem seus pecados? Tem. Aquele que não tem pecado é um mentiroso. Então todos temos pecados. Mas as blasfêmias nós não cometemos. Vamos dar uma olhadinha mais para frente aqui, ó. A definição de blasfêmia, o que é? É a calúnia, a difamação, o discurso injurioso contra o bom nome de alguém, né? Aquilo que você tenta denegrir a imagem, né, contra alguém. É exatamente isso, quando você vai de encontro com todas essas injúrias contra o Espírito Santo. E diz assim, é quando a ira, a inveja, a discórdia e outros sentimentos perversos invadem a mente da pessoa e este, mesmo sabendo do poder de Deus, ignora e começa a zombar, perseguir, denegrir a obra do Espírito Santo, atribuindo a uma ação demoníaca, né? Ele atribui a obra do Espírito Santo a uma ação demoníaca. Isso a gente vai ver que aconteceu com Jesus, né? Olha só que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas blasfemaram contra Jesus. Olha só. Lucas 5, 21 e Mateus 12, 24. Vamos ver Lucas 5, 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então esses fariseus, esses escribas e fariseus, eles começaram a denegrir a imagem de Jesus. Olha, ele está blasfemando, atribuindo blasfêmia ao que Jesus fazia, né? Então eles atribuíam isso a blasfêmias, né? Por quê? Porque eles estavam com inveja do que Jesus estava fazendo. Olha só em Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Atribuíram aqueles feitos de Jesus, aos demônios. Foi o que eu falei, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você atribui a ação do Espírito Santo, quando você coloca aquela ação como sendo de espírito maligno. Olha o que os fariseus fizeram com Jesus. Tiveram sorte, porque foi com Cristo. Porque Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas contra ele, tudo bem, ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Mas contra o Espírito que atua hoje quem atua em nosso meio é o Espírito Santo, o Consolador. A blasfêmia contra ele não tem perdão. Então eles atribuíam ali essa ação ao Beelzebu, ao próprio demônio. Olha, diz 1 João capítulo 5, 16 e 17. Se alguém vir pegar seu irmão, pecado que não é para a morte, né, orará por ele, orará a Deus e dará a vida àquele que não pecarem para a morte.
Então, se você vê seu pecado, se você pegar seu irmão em pecado, né, e você vai orar por ele, porque você vai trazer ele novamente à vida, né? Ela afirma que há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. O pecado que não é para a morte, esse você vai orar. Você ora pelo seu irmão, né, que através da sua oração, ele vai se regenerar de tudo aquilo e seguir o caminho correto. Existem pecado que é para a morte. Pecar contra o Espírito Santo é um pecado para a morte. E nem a oração de intercessão por esse pecado terá efeito. Então, quando você atribui a ação do Espírito Santo a espíritos demoníacos, você está blasfemando, porque você denigre a imagem do Espírito Santo. Então, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E isso tem pessoas que fazem, sabia? Na Terra tem pessoas que fazem. Obviamente, quando você entra dentro da pneumatologia, quando você estuda que a relação do espírito, a área espiritual, né, entre o homem e Deus, quando você estuda tudo isso e você tem o conhecimento da obra do Espírito Santo na igreja, qual é as atribuições do Espírito na igreja e como que o Espírito atua, né? E você vê hoje em algumas igrejas neopentecostal, alguns movimentos que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina com relação à atuação do Espírito Santo na igreja. Aí a gente desconfia. Por que você acha que o demônio ele não entra na igreja? Claro que entra. Jesus, na sinagoga pregando, se manifestou lá um demônio e uma mulher. Então, se com Jesus lá dentro da sinagoga o demônio se manifestou, imagina só com a gente lá. Ele vai para dentro da igreja. Então, às vezes o que você acha que é do Espírito Santo, não é do Espírito Santo. É uma ação demoníaca. Mas para isso o apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele nos ensina sobre discernimento de espírito, através do jejum, da oração, da consagração. Na hora que um espírito maligno se levanta para se apresentar como Espírito de Deus, através do discernimento de espírito, que é um dom, você logo identifica que aquele espírito é maligno. E isso tem muito. Isso tem. Isso tem fora da igreja? Não, isso tem dentro da igreja. Dentro da igreja. Existem movimentos aí que você até corre. Dentro da igreja, que você até corre, porque ali você percebe que não é a ação do Espírito Santo conforme nos é instruído através da Bíblia Sagrada, conforme nos é ensinado. A primeira parte que se ensina é que o Espírito Santo é decência e ordem. Decência e ordem. E é assim que se segue. Então ele determina o que se é feito dentro da igreja. O falar em línguas, o profecias, o dom da palavra, tudo ele ensina. E nós temos que andar corretamente ali para que a gente não caia nas artimanhas do diabo. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Quando você entra no campo espiritual, é um campo perigoso. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E é um campo perigoso. Você precisa estar preparado para entrar nesse campo espiritual. Senão, o diabo vai cirandar conosco. Se nós não estivermos preparados, o diabo vai cirandar conosco, porque ele pertence a este campo. Nós pertencemos ao campo carnal. Aí nós vamos entrar no campo espiritual, que é o campo dele. Vamos jogar no campo do adversário. Quando você vai jogar no campo do adversário, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque dentro da casa dele, ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Então nós temos que ter muito... Qual é o cuidado que nós temos que ter? Consagração, jejum, oração, preparação e o envio de Deus para que a gente possa vencer essas batalhas. Então é isso, meu irmão. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a ação do Espírito Santo na igreja. É atribuir a obra do Espírito Santo a demônios, né? É bagunçar
com o nome do Espírito Santo. É fazer bagunça através de espírito maligno também e atribuir que é Espírito de Deus, quando na realidade não é o Espírito de Deus. Então nós temos que ter um bom conhecimento da palavra de Deus, uma boa intimidade com o Pai, né? E ter os ouvidos limpinhos, com cotonete, para ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós não caiamos nesses erros que estão acontecendo, e não é pouco, é muito, em muitas igrejas neopentecostais. Que eu não preciso falar, só você puxar os vídeos aí na internet que estão lotados, né? São curas falsas, são danças e mais danças, são profecias infundadas, profecias que não se cumprem, são palavras que não edificam. Tá cheio, procura que você vai ver. Eu não preciso nem ficar colocando aqui, é só procurar que você vai ver e você vai ficar abismada, vai ficar aterrorizada com o que está acontecendo. Por isso que eu digo para você, tenhamos cuidado com a palavra do Senhor, procuremos estudar a palavra do Senhor. Para nós estudarmos a palavra do Senhor, nós não podemos estudar sozinhos, nós temos que ter a oração ao nosso lado, para que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos ensine, nos esclareça as nossas dúvidas. E que Ele coloca no nosso coração o amor de Deus, que só assim nós vamos começar a ter compreensão da palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, ela é toda escrita, mas o entendimento não está nas letras, está por detrás das letras através da revelação divina do Senhor. É por isso que muita gente diz que eu não consigo entender a Bíblia, porque para se entender a Bíblia tem que ter o Espírito de Deus. Este é o caminho. E que Deus possa nos abençoar, Deus possa te abençoar, te encher seu coração de amor e paz, abençoar a tua família, a tua casa, que o Espírito Santo habite aí em seu lar, que você sempre se dedique a sua vida a buscar cada vez mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, buscar a sabedoria dos altos céus que o Senhor envia para nós, conforme o apóstolo Tiago disse. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém?